Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje, de ensino religioso, nós vamos falar sobre fé e razão. Vamos entender aí a relação desses dois elementos importantes do conhecimento. Vamos juntos? Sobre a discussão da fé e da razão e a sua relação, nós temos na filosofia vários pensadores que dialogaram sobre isso. Na religião também não é diferente. Dentro do campo da teologia, temos também teólogos, pensadores que trataram sobre essa questão. Portanto, hoje, nessa videoaula, vamos tentar entender um pouco mais sobre o que é a fé e o que é a razão e qual seria a sua relação. Tirando de lado todo o preconceito ou também o preconceito religioso, vamos analisar de uma forma racional, natural, esses elementos. Por razão, nós entendemos uma capacidade humana. A razão, ela é uma capacidade para desenvolvermos um raciocínio que desenvolva um conhecimento lógico. Se faz parte da mente, da capacidade humana, não podemos tirar Deus da história. Afinal, o ser humano, com todas as suas capacidades, atributos, potencialidades, ele foi presenteado pelo divino. Por isso, o uso da razão é uma das formas de manifestarmos aquilo que Deus nos deu, que foi a capacidade de raciocinar. Portanto, a razão é algo lícito que deve ser praticado pelo cristão. A própria palavra de Deus, ela dá ênfase ao uso da razão, quando em vários textos há a orientação para examinar, julgar, meditar. Todas essas ações são ações produzidas pela razão. O apóstolo Pedro, ele escreve dizendo que devemos saber responder com mansidão à razão da nossa esperança. Nesse caso, a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso conhecimento do evangelho e das coisas que estão por vir são algo que devem estar pautado na razão, no racionalismo, na compreensão racional. Por razão, não podemos confundir com racionalismo ou racionalização, que são vertentes da filosofia que vão dizer que o ser humano ele obtém o conhecimento somente pela razão, que a razão é a fonte única para que o homem obtenha o conhecimento, sendo esse conhecimento infalível. Temos aqui duas ressalvas. O cristão não pode seguir o caminho da racionalização, do racionalismo, que é uma corrente filosófica, pelo fato de excluir as demais fontes, como a fé, a intuição, os sentidos, como forma de conhecimento. Entender que só a razão é que gera o entendimento é algo equivocado. Outro aspecto também que nós devemos refutar a questão do racionalismo é achar que a razão ela é infalível. O que é compreendido pela razão deve ser aceito como algo inquestionável. Isso prova a incoerência pelo fato de que nós temos na discussão dos pensadores diversas divergências. Se o uso da razão é correto, por que cada pensador, filósofo ou pessoa simples mesmo pensa de forma diferente? Nesse caso, a razão ela está suscetível ao erro, sim. Afinal, o ser humano ele foi afetado pela natureza pecaminosa e por isso também a sua capacidade racional deixou de ser perfeita para ser sujeita a erros e falhas. Concluindo, o cristão não deve ir nem para um extremo e nem para o outro. O extremo de ignorar a razão e achar que ela é contrário à verdade espiritual é algo equivocado. Mas também superestimar a razão, como fazem os racionalistas, também não é a posição correta. É entender que a razão é um benefício dado por Deus e que ele vai nos auxiliar no conhecimento da verdade.
Entretanto, o uso da razão, ela deve ser subjugada, avaliada pela verdade das Escrituras. Já a fé é a crença, é acreditar em algo que não se vê, é fazer uma projeção para o futuro e ter convicção de que algo acontecerá. A fé não é algo exclusivo da religião, pelo contrário, a fé faz parte de todos os âmbitos humanos. A gente pode ver a fé na ciência, a fé na filosofia, a fé no senso comum. Todo ser humano ele tem fé, isto é a fé natural, é acreditar em algo. Por exemplo, quando alguém acorda de manhã e sai para trabalhar, ele tem fé de que ele vai voltar. Quando ele faz uma compra e ele não tem aquele dinheiro, mas ele faz ali um pagamento de uma prestação, de algo que vai ser saldado no futuro, ele tem fé que vai ser pago. Percebe? Que a fé faz parte da vida humana. O próprio ateu que desenvolve a sua crença de que Deus não existe, ele também utiliza o elemento da fé. Ele não tem como comprovar isso. Ele se baseia em alguns argumentos, algumas experiências e, a partir dali, ele tenta desenvolver, por causa das suas frustrações principalmente, uma ideia de que esse Deus não existe. Então ele projeta algo que vai além da sua própria lógica, da sua própria razão. Entretanto, não podemos simplificar a fé como sendo algo somente natural. Existe a fé que provém de Deus, que é uma capacitação para compreender as coisas que vão além da vida cotidiana. As Escrituras relatam que a fé é a certeza das coisas que não se veem, a prova das coisas que se esperam. Por isso, a fé é uma capacidade, é como uma iluminação na mente humana que faz com que os seres humanos consigam compreender coisas que pela própria razão ele não conseguiria. A fé é uma capacitação que potencializa a mente humana para enxergar coisas que naturalmente não enxergaria. A fé faz com que as pessoas possam compreender claramente aquilo que é ensinado nas Escrituras. E não somente entender, mas fazer com que aquilo seja uma verdade no coração, ao ponto das pessoas terem total convicção naquela verdade. Concluindo, fé e razão são duas fontes de conhecimentos dado pelo Criador, da qual nós devemos, nós como seres humanos, utilizarmos da melhor forma possível, potencializando a nossa capacidade de raciocínio através do exercício da mente, do intelecto, das atividades cognitivas, assim como devemos também potencializar a nossa fé através da leitura exaustiva, submetida à inspiração, à iluminação do Espírito Santo para compreender as verdades eternas. É isso aí. Fé e razão explicado de uma forma clara, sem se fundamentar em dogmas religiosos, mas de uma forma lúcida que nos ajuda, nós como seres humanos, a ter uma vida melhor. Obrigado por nos acompanhar até aqui e você que curte conhecimento em várias áreas do saber, dentro de princípios eternos, nosso canal está disponibilizando diariamente conteúdos para você. Obrigado, agradeço e aguardo para a nossa próxima videoaula. Até mais!